Olá, mulheres conectadas, graça e paz. Eu sou Cláudia Abraão e me sinto muito feliz e honrada em poder caminhar com vocês por mais um ano. E o meu desejo é que 2025 seja uma jornada em que nós nos renderemos totalmente a sermos movimentadas pelo Espírito Santo de Deus. Meditando nesse tema, movimentadas pelo Espírito, o Senhor trouxe algumas verdades ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês a partir de Gênesis capítulo 6, verso 3, que diz: Então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Há uma verdade espiritual que rege a nossa humanidade, que é que ninguém vive de uma forma neutra. Se nós não somos guiadas pelo Espírito de Deus, certamente nós seremos influenciadas e movimentadas por outro espírito, seja por nossa própria natureza carnal ou por forças espirituais malignas que atuam nas regiões espirituais. E é por isso que Deus limita a nossa vida nessa terra, porque há sempre uma batalha entre a carne e o espírito, entre a carne e a nossa humanidade, pelo controle da nossa vida. Jesus nos ensina que há apenas dois caminhos. Em Mateus 7, 13 e 14, ele diz que há o caminho estreito que leva à vida e o largo que leva à perdição. O caminho que leva à vida é um caminho guiado, movimentado pelo Espírito de Deus. E sem a direção do Espírito Santo, a nossa tendência é seguir sempre o caminho contrário ao de Deus. Em Mateus 12, versículo 30, Jesus diz que quem não é por ele é contra ele, e quem com ele não ajunta, espalha. Se nós observamos as Escrituras, nós vamos perceber que esses textos reforçam que não há espaço para neutralidade espiritual. A carne e o espírito estão sempre em oposição. A natureza carnal está sempre contendendo com o Espírito de Deus. Em Gálatas 5, 16 a 17, Paulo nos explica que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E sem o Espírito de Deus nós estamos sujeitas a sermos dominadas por nossa própria natureza, que é pecaminosa e que está aliançada com os desejos malignos. Romanos 8, verso 8 e 9 também diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entretanto, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se nós vamos ser movimentadas pelo Espírito, esse Espírito precisa habitar em nós. Isso indica que quem não é guiado pelo Espírito está vivendo segundo a carne, que é contrária a Deus, ou movimentada segundo os espíritos malignos, e estes movimentam para os prazeres da carne, movimentam para a desobediência e movimentam para a cegueira no entendimento. E estes que são movidos pela carne, pelos espíritos malignos, eles não resplandecem à luz do Evangelho. Mas quem é movimentado pelo Espírito Santo vive uma vida de submissão aos princípios e mandamentos. Eles vivem em obediência à palavra de Deus. O Espírito, ele não nos pedirá coisas fáceis se nós nos decidirmos sermos movimentadas por ele. Ele não nos pedirá o que agrada à nossa carne, à nossa natureza humana. Mas antes ele nos fará escalar as montanhas da entrega, assim como Abraão, que subiu o Monte Moriá para oferecer Isaque. Nossa jornada com Deus frequentemente nos leva a lugares de sacrifício, onde nós precisamos entregar aquilo que nós mais amamos ou valorizamos. É uma prova de confiança e submissão total ao Senhor. O Espírito também nos conduzirá a construir altares de sacrifícios. Deus nos chama a oferecer sacrifícios espirituais, como Paulo descreve em Romanos 12, 1,
que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa entrega nos leva a renunciar ao controle da nossa própria vida e confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Também Ele nos pedirá os nossos Isaques. Os Isaques, eles são a representação daquilo que nós consideramos mais precioso. Quando Deus os pede, Ele está sondando o nosso coração para ver se nós confiamos mais nele do que em suas bênçãos. Assim como aconteceu com Abraão. Deus não deseja tirar, mas nos ensinar a colocar tudo em suas mãos. Ele também provará o nosso coração e nos conduzirá por lugares indesejáveis para nós. Jesus, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Espírito frequentemente nos conduz a situações que desafiam a nossa vontade, desafiam o nosso conforto, desafiam a nossa compreensão. Mas é nesses lugares que o nosso caráter é moldado e nossa fé é fortalecida. Se nós obedecermos, se nós não negarmos o que Ele nos pede, certamente Ele abençoará a nossa jornada. Ser movido pelo Espírito de Deus não é uma jornada fácil, mas é uma jornada de profunda transformação, uma jornada de obediência. Essa jornada exige que nós crucifiquemos a nossa carne, que nós abandonemos os nossos desejos egoístas e que nós nos rendamos totalmente à vontade de Deus. Ser guiada pelo Espírito é viver uma vida marcada por desafios. Ser movimentada pelo Espírito é viver uma vida de renúncias e de sacrifícios, mas também uma caminhada de completa intimidade com Deus. É uma caminhada de transformação espiritual, de bênçãos que transcendem o que nós podemos pensar ou imaginar. O Espírito Santo, ele nos conduz a uma vida que não escolheríamos sozinhas por nós mesmas, mas que é infinitamente mais rica e também é cheia de propósito. Quem obedece ao Espírito colhe os frutos de uma vida plena e alinhada ao coração do Pai. Que você venha a ser movimentada de fato e de verdade pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de muitas bênçãos de Deus, de alegria e de paz na presença do Senhor.